Doulu Dalu. Volume 20. Capítulo 137. Rei do Massacre. Todos que vinham à cidade do massacre lutavam à beira da morte todos os dias e são subsequentemente corrompidos, especialmente os homens, porque, sob aquela enorme pressão, cada pessoa precisaria de uma forma de alívio. Mas não Tang-san. Após as lutas acabarem, ele sempre iria cultivar na sua cabana. Ele apenas sai para ir à arena do massacre infernal. Era desconhecido o número de mulheres que quiseram se jogar nos braços desse rei Azura, mas o que as encontrou foi apenas o espírito assassino frio como gelo de Tang-san. Muito tempo atrás, quando Tang-san alcançou as 20 vitórias, Juliana já estava certa de que esse homem estava aqui pelo mesmo motivo que ela. Para temperar a si. Antes, ela sempre pensou que seu irmão mais velho era o mais extraordinário dos homens que ela já havia visto. Mas após a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite acabar, mesmo se ela não quisesse admitir isso, Tang-san também havia entrado nesse ranking. Esse homem diante dela era o terceiro, e também era aquele que ela acreditava ser o mais extraordinário. Ele não se comparava a ninguém, sua boa aparência e sua inabalável rejeição da sedução da depravação, cada uma dessas qualidades atraiu Juliana profundamente. Quando uma mulher gostava de um homem, frequentemente, ela tinha muitos motivos. Juliana sabia que ela já gostava desse homem. Embora eles não tivessem trocado uma palavra desde que se falaram no primeiro dia após ele chegar aqui, ela ainda estava completamente certa. Além dele, já não havia outros em seu coração. Juliana suspirou profundamente. Infelizmente, ele era um discípulo da escola Céu Claro. Nascida no Hall dos Espíritos, como Juliana poderia falhar em reconhecer o martelo Céu Claro na mão de Tang-san? Ela até desapontadamente ponderou sobre o porquê de todos os homens extraordinários serem da escola Céu Claro. Tang-san era de lá e esse 9528 também. Enquanto os pensamentos borbulhavam constantemente na mente de Juliana, Tang-san se moveu para dentro da arena. 9 pessoas, atacando de 9 direções diferentes, mas não havia o menor traço de confusão em sua mente. Sua figura piscou como se fosse ilusória, pareciam haver molas debaixo de seus pés. Tang-san já havia se esquivado na frente de um dos oponentes trêmulos numa fração de segundo. No momento seguinte, a faca de ferro que estava na mão daquele homem já estava cravada em seu pescoço. Se virando, chutando e com as mãos voando para cima, incontáveis e brilhantes raios de luz cristalinos dispararam das palmas de Tang-san, uma brilhante agulha de ferro após a outra. Avançando e cortando através do ar com sons agudos. Gritos de gelar o sangue ecoaram e desapareceram em sucessão. Apenas 3 pessoas foram capazes de sobreviver às armas ocultas de Tang-san. Não foi porque elas conseguiram se esquivar das armas ocultas de Tang-san, mas porque elas haviam usado seus companheiros como escudos na frente delas, ou para ser mais preciso, seus cadáveres. 2 do 60º e 1 do 70º nível, ou 2 imperadores espirituais e um sábio espiritual. Se eles pudessem usar habilidades espirituais, esses 3 seriam o suficiente para ameaçar a vida de Tang-san, que estava no 50º alguma coisa nível. Mas essa era a cidade do massacre. Após passar pela forja de 3 grandes ervas imortais e 2 grandes ossos espirituais, a força física de Tang-san era uma quantidade desconhecida de vezes maior do que a deles. Poder espiritual era de fato importante. Mas primeiro vinha a técnica. Poder espiritual não era absoluto. Esses 3 se moveram simultaneamente, segurando um corpo em uma mão e uma arma na outra. Sob o efeito do seu profundo poder espiritual, eles avançaram em Tang-san de 3 direções. Suas mentes já estavam travadas nesse rei Azura com 67 vitórias. Eles sabiam que o resultado jazia nesse ataque e eles só tinham essa chance. Querem bloquear minhas armas ocultas? Ótimo, então eu vou deixá-los morrer por meio elas. Com o corpo rapidamente dando uma volta, ninguém viu claramente o que Tang-san fez com suas mãos. 9 facas tão finas quanto folhas de salgueiro dispararam dele numa trajetória arqueada. A 90ª arma oculta do Renki da seita Tang, a Fênix guia 9 pintainhos. 9 facas voadoras que eram como 9 fênix batendo suas asas e gritando, balançaram no ar. Após 3 segundos, essa batalha acabou. No ombro de Tang-san havia uma cicatriz cheia de sangue. Isso foi deixado pelo sábio espiritual que estava entre os oponentes. Infelizmente, antes de ele conseguir cortar Tang-san, já havia uma faca voadora cravada no meio de suas costas. As 2 grandes artérias do lado de seu pescoço foram simultaneamente cortadas pelas outras 2 facas. Consequentemente, aquela adaga cheia de poder espiritual apenas conseguiu deixar um ferimento de 3 kun de comprimento em Tang-san. A batalha estava acabada. Mas Tang-san não estava com pressa de sair. Ele lentamente andou até cada um de seus oponentes e pisou neles. Crânios foram despedaçados como ovos de galinha sob seus pés, mas a luz branca emitida embaixo dele fez com que nenhuma única gota de sangue pousasse sobre ele. Batalhas anteriores ensinaram a Tang-san que contanto que a cabeça do oponente não fosse esmagada, ele não poderia abaixar sua guarda. Para aprender isso, ele uma vez pagou o preço de 3 costelas quebradas. Ele recuperou as armas ocultas uma a uma dos corpos dos inimigos, as guardando no 24 pontes ao luar. Essa era a cidade do massacre e ele não podia reabastecer seu suprimento de armas ocultas. Então ele tinha que dar muito valor às cartas na manga que ele tinha. Um brilho especial cintilou nos olhos de Juliana.
No instante em que ela viu Tang-san jogar as facas voadoras, ela não pôde evitar sentir o coração ficar descompassado. Se não fosse porque ela tinha um método especial para ver que Tang-san com certeza não estava disfarçado, ela certamente teria visto Tang-san no lugar desse 9528. Como eu me apaixonei? Eu me apaixonei por sua aparência? Por sua força? Ou por tudo? 68 vitórias? Esse era o atual recorde de Tang-san. A distância entre ele e Juliana havia diminuído mais uma vez. Cidade do Massacre, um quarto escuro e luxuoso. Havia uma especialmente enorme cadeira ali, ornada com cristais azuis e roxos. Esses cristais formavam o contorno de uma torre do tambor. Exceto por essa cadeira, tudo ali era vermelho escuro, ao quadrado. O rei Azura ganhou outra partida. Uma voz feminina fria e sombria ecoou dentro do quarto escuro. Eu sei. Uma silhueta alta estava sentada na cadeira gigante. Sua aparência não podia ser claramente vista na escuridão, só era aparente o fato dele ser magro. Grande rei, nós não vamos começar a entrar em contato com ele? Já faz muito tempo desde que alguém realmente poderoso se juntou à cidade do massacre. Você acredita que ele é realmente poderoso? O homem alto sentado na cadeira perguntou. Pelo menos em técnica ele é. O rei Azura parece ter nascido para a cidade do massacre. Seu poder espiritual não é especialmente forte, mas todas as suas técnicas são assustadoramente poderosas. Mesmo se houvesse um título Doulu na cidade do massacre, ele ainda poderia não ser capaz de matá-lo sem usar poder espiritual. Eu tenho certeza de que o rei Azura tem pelo menos um osso espiritual. O rei do massacre ficou em silêncio por um momento. Então você acredita que ele pode completar as 100 lutas e desafiar a estrada do inferno? Completar as 100 vitórias é apenas uma questão de tempo. Mas quanto à estrada do inferno, talvez ele não seja capaz. O rei do massacre friamente disse. Não precisa contatá-lo. Por quê, grande rei? Não me diga que você não quer que a nossa cidade do massacre fique mais poderosa? Embora nós tenhamos um pacto com o rol dos espíritos há 1000 anos, quem pode saber se eles não irão rasgá-lo ao meio algum dia? O rei do massacre disse friamente. O rol dos espíritos não tem tempo para se importar conosco agora. Um mês atrás houve um visitante. Você se lembra? Visitante? Sim, um dos 2 deuses da morte vivos na era atual. Não me diga que o rei Azura e aquele deus da morte são relacionados? A mulher com a voz fria como gelo tremeu. O rei do massacre disse indiferentemente. Você adivinhou corretamente. Se você está falando de verdadeiras ameaças à cidade do massacre nesse mundo, então não é o rol dos espíritos e sim esses 2 deuses da morte. Eles até eu não posso ofender. Você deve saber que as pessoas que passaram pela estrada do inferno ainda podem usar habilidades espirituais dentro da cidade do massacre. E esse rei Azura foi trazido aqui pelo mais assustador dos 2 deuses da morte. Apenas deixe a natureza seguir seu curso. Mesmo que eu também não deseje que outro deus da morte apareça, eu estou ainda menos disposto a ver a fúria daquele deus da morte. A mulher respirou fundo. Poderoso rei do massacre, eu temo que ele vá trazer alguma consequência imprevisível para a cidade do massacre. Afinal, a aparição de cada deus da morte será acompanhada por uma crise para a cidade do massacre. Não há uma advertência como essa na parede de lendas da cidade do massacre? Um deus da morte surge, um desastre infernal. Nas poucas vezes anteriores, cada vez que um deus da morte apareceu, houve um desastroso dano à cidade do massacre. Se realmente houver outro dessa vez, eu temo que... O rei do massacre abaixou sua voz. Eu já antecipei isso também. O que você não sabe é que, não apenas o rei Azura tem o suporte de um deus da morte, mas aquela emissária do inferno que já alcançou 70 e poucas vitórias também. Ela foi deixada pelo outro deus da morte que existe. Se não fosse por isso, você acha que eu deixaria ela continuar a existir? Poderoso rei? E que tal isso? Vamos deixar a emissária do inferno enfrentar o rei Azura? Eles serão. Ela ainda não havia terminado de falar quando 2 luzes vermelhas como sangue dispararam dos olhos do rei do massacre. O ar ao redor claramente se tornou mais grosso. Um forte odor de sangue se espalhou pelo ar. A fria voz daquela mulher emitiu um grito agudo que parecia inumano e no canto, um delicado corpo inflado tremeu violentamente. Não pense que você pode casualmente falar bobagens apenas porque eu mimo você. Tendo passado pela estrada do inferno, os deuses da morte podem voltar para a cidade do massacre a qualquer hora. De acordo com as regras da arena do massacre infernal, degenerados com mais de 50 vitórias na arena não podem se enfrentar. Se qualquer deus da morte ouvir sobre isso, será uma verdadeira catástrofe para a cidade do massacre. Com o domínio do deus da morte deles, qualquer mestre dos espíritos recupera o uso de suas habilidades espirituais. Se não, por que você acha que eu me comprometeria com eles? O olhar vermelho sangue flutuou no ar e o rei do massacre murmurou para si mesmo. Eu só espero que em circunstâncias normais, eles sejam incapazes de sobreviver a 100 vitórias e, ainda mais, sejam incapazes de atravessar a estrada do inferno. Se não, a aparição de 2 deuses da morte simultaneamente talvez proclame uma calamidade para a cidade do massacre. Com um aceno de uma grande mão, um líquido vermelho escuro voou diante dele. Na escuridão à sua frente inesperadamente surgiu uma enorme poça de sangue, cheia de sangue viscoso. Abrindo a boca e engolindo o sangue, sob aquela luz fraca, 2 ferozes dentes foram vagamente revelados. Gastando seu tempo esperando e cultivando, sentado de pernas cruzadas em sua pequena cabana,
O corpo inteiro de Tang San era constantemente atingido por onda após onda de calafrios. O enorme espírito assassino continuamente girava em torno de seu corpo e também o influenciava. Ele já estava ali há cerca de 2 anos e a distância até o título de campeão na arena do massacre infernal era de apenas uma luta. Porém, Tang San descobriu que ele estava prestes a colapsar. Em 2 anos, o número de pessoas que morreram por suas mãos ultrapassava em muito a casa dos milhares. Embora essas pessoas fossem todas más e depravadas, a cada pessoa que ele matava, Tang San sentia que seu próprio espírito assassino rapidamente aumentava um pouco e essa intenção assassina constantemente o influenciava imperceptivelmente. A razão pela qual levou 2 anos para ele gradualmente se aproximar da final 100ª vitória, além da questão do número de pessoas, estava ainda relacionada com o problema do próprio Tang San. A intenção assassina constantemente crescendo não era muita coisa logo que ela começou a aumentar. Mas à medida que o número de pessoas que Tang San massacrou ultrapassou uma centena, ele descobriu que essa intenção assassina estava começando a influenciar sua força de vontade. No início ele apenas ocasionalmente exibira um estado mental sedento por sangue, mas à medida que o tempo aumentava, a aura assassina também se tornou ainda mais clara. Era como se ele quisesse matar cada ser vivo para o qual ele olhava. Casualmente matar pessoas era tão simples quanto esmagar formigas. Portanto, além de participar nas lutas, a cultivação de Tang San não estava mais principalmente na direção de aumentar seu poder espiritual e sim de suprimir esse espírito assassino ainda mais forte. Felizmente sua habilidade céu misterioso era a habilidade interna ortodoxa das seitas profundas e tinha seu próprio efeito protetor. Ele também havia recebido o crânio da mente condensadora de sabedoria e sua capacidade de controle mental era extremamente poderosa e ele não era controlado por essa vontade de massacrar. Ao mesmo tempo, os massacres nas lutas de Tang San podiam ser considerados como um canal de desabafo. Até não muito tempo atrás, após Tang San completar 99 lutas na arena do massacre infernal, ele levemente sentiu que já quase não era capaz de conter o espírito assassino dentro dele. Ao mesmo tempo, ele também entendeu o porquê de Juliana ter adiado sua 100ª luta apesar de já ter alcançado 99 vitórias muito tempo atrás. Nessa cidade do massacre, os dois podiam ser descritos como tendo enchido campos de vítimas. Também foi por causa dessa abrupta ascensão deles que nesses 2 anos o número de degenerados que se atreviam a entrar na arena do massacre infernal havia diminuído cada vez mais. Ainda mais pessoas escolheram usar suas prévias lutas guardadas para continuar a viver e quando as lutas acabavam, eles ainda cediam seu sangue para existir. Afinal, comparado à morte certa, a maioria das pessoas escolheria sobreviver à beira da morte. Peng, peng. Um som de batidas repentinamente ecoou do lado de fora. A intenção assassina restringida de Tang San se libertou praticamente instantaneamente e a cabana instantaneamente se tornou fria como gelo. Sob o opressivo espírito assassino, uma pesada aura encheu o ar, o cheiro de sangue imperceptivelmente foi liberado de Tang San. Quem é? Tang San perguntou em voz baixa. Sou eu. Uma voz agradável ressoou do lado de fora. Embora Tang San não tivesse ouvido essa voz várias vezes, ele ainda identificou prontamente a dona dessa voz como Juliana. Franzindo as sobrancelhas levemente, Tang San pensou internamente, por que ela veio aqui? Balançando a mão de forma casual, uma corrente de ar avançou e abriu a porta. Por favor, entre. Sem saber o motivo de Juliana vir até ali, Tang San suprimiu a intenção assassina em seu coração, mas ele já estava completamente vigilante. A porta se abriu e uma Juliana vestida de preto caminhou para dentro. Sua face parecia extremamente pálida e ela lentamente tomou um gole do copo de Blood Mary em sua mão. Isso parecia já ter se tornado um hábito dos poderosos da cidade do massacre. Exceto por Tang San, praticamente cada degenerado na cidade do massacre com mais de 10 vitórias tomaria o sangue tirado de sabe-se lá onde. Olhando para o copo na mão de Juliana, Tang San franziu o senho levemente. O que foi? Juliana não se aproximou de Tang San, ao invés disso ficou parada na porta. Ela claramente entendia que nesse mundo de massacre, cada pessoa ficava extremamente vigilante. Ela não queria causar nenhum mal-entendido com Tang San por causa de alguma ação inadvertida. Eu quero me aliar a você. Juliana diretamente expôs sua razão de ir até ele. Se aliar, Tang San olhou para ela um pouco desconfiado. Você não desconhece as regras da arena do massacre infernal. Cada luta só tem um vencedor. Se nós nos encontrarmos, como nós poderíamos nos aliar? Juliana sorriu calmamente. Uma luz vermelha como sangue se espalhou um pouco dentro de seus olhos. Assim como Tang San antecipou, Juliana também estava lutando contra a dor nesses dias. Apesar de também ter a ajuda de um osso espiritual do tipo crânio, ela apenas não havia ficado insana. Ainda considerando que ela também tinha uma força de vontade igualmente forte. Mas comparada a Tang San, ela ainda ficava um pouco atrás. Hoje ela havia suprimido um pouco a sua intenção assassina com grande dificuldade e então vindo procurar por Tang San. É impossível para nós nos encontrarmos numa luta. Contanto que nós péssemos das 50 vitórias, de acordo com as regras da cidade do massacre, nós não nos encontraremos. Se não, quem ainda seria capaz de chegar a 100 vitórias? Eu não vim procurá-lo para isso, mas sim porque eu espero me aliar a você quando avançarmos pela Estrada do Inferno. Estrada do Inferno? Embora Tang San tivesse ouvido esse nome logo que chegou à cidade do massacre,
As circunstâncias da estrada do inferno ainda eram completamente desconhecidas para Tang-san. Naquela época, ele também havia perguntado àquela mulher mascarada, mas ela não havia lhe dado nenhuma resposta, dizendo que a estrada do inferno era o maior segredo da cidade do massacre e que apenas os campeões tinham o mérito para saber sobre isso. Juliana assentiu conscienciosamente. Sim, a estrada do inferno. Embora você e eu estejamos à beira de obter as 100 vitórias na arena do massacre infernal, nossa força pode não ser maior do que a dos oponentes que nós uma vez enfrentamos. Nós apenas temos a capacidade de ganhar a vitória mesmo sem habilidades espirituais e assim chegamos até esse ponto. Para ser exata, nem você nem eu somos verdadeiros degenerados. Não precisa me responder. Se eu não estiver errada, você deve ser igual a mim. Você está aqui para treinar, certo? Tang-san ficou secretamente surpreso. A credibilidade de Juliana era extremamente alta. Pelo menos ele não ouviu nenhuma brecha. Além disso, embora Juliana estivesse saturada de intenção assassina, agora a expressão em seus olhos parecia excepcionalmente sincera. Como isso está relacionado a atravessar a estrada do inferno? Tang-san perguntou indiferentemente. Um traço de luz fria passou pelos olhos de Juliana. É claro que isso está relacionado. Se você não foi corrompido, treinando até agora, também já deve ser quase hora de terminar. Naturalmente você irá sair desse lugar pela estrada do inferno. Além disso, há um enorme segredo oculto na estrada do inferno. Contando apenas com a sua ou com a minha força, será impossível passar sozinho. Apenas se nós juntarmos forças teremos uma chance de conseguir. Tang-san sorriu indiferentemente. Então por que eu acreditaria em você? Quem pode saber se você não irá me dar uma facada nas costas? Você se esqueceu de que essa é a cidade do massacre? Você não pode simplesmente confiar em alguém. Mordendo seu lábio inferior, embora Juliana soubesse que a dúvida de Tang-san fosse bem comum nesse lugar, ela ainda sentiu um desconforto em seu coração. No fundo ela realmente gostava desse belo jovem, mas vir procurar por Tang-san hoje não tinha relação com seus sentimentos. Se eu não estou errada, você deve ser da escola Céu Claro. Embora não haja habilidades espirituais, seu martelo Céu Claro não pode ser escondido dos olhos das pessoas. Juliana encarou Tang-san fixamente e disse. Tang-san olhou para ela. E daí? Juliana disse. Para expressar minha sinceridade, eu posso te contar a minha origem. Eu me chamo Juliana, eu sou do Hall dos Espíritos. Minha professora é a atual Pontífice Suprema do Hall dos Espíritos. Ouvindo isso, o coração de Tang-san tremeu. Então Juliana era a discípula direta da Pontífice Suprema? Não era de se admirar que seu pai dissesse que ela era a mais digna de atenção entre a geração de ouro. Tang-san disse. Isso pode provar a sua sinceridade? De onde você vem não tem qualquer relação comigo. Você. Juliana não imaginava que Tang-san teria uma resposta tão diferente, rejeitando as boas intenções dela. Como ela poderia saber que esse belo jovem diante dela era o Tang-san que ela mais odiava? E a primeira impressão de Tang-san dela era sem dúvidas a mais forte. A cooperação beneficia a nós dois. A estrada do inferno não tem restrições para quantas pessoas entram de uma vez. Quer seja você ou eu, uma pessoa entrando sozinha definitivamente irá morrer. O que você acha disso? Eu vou te contar outro segredo. Se nós conseguirmos sair da estrada do inferno, nós não apenas poderemos voltar a qualquer hora, como também obteremos um grande benefício. Oh, Tang-san disse. Conte-me sobre as circunstâncias da estrada do inferno, talvez eu considere trabalhar com você. Se fosse a Juliana de antes, ela definitivamente não revelaria tão facilmente seus segredos, mas uma mulher apaixonada frequentemente ignoraria a razão, deixando de lado quando a maioria da sua energia estava focada em suprimir o espírito assassino. Imediatamente, Juliana disse conscienciosamente. A abertura para a estrada do inferno fica na arena do massacre infernal. Cada vez que nós lutamos ali, a cada pessoa que morre ali, seu sangue e alma serão na verdade absorvidos pela estrada do inferno. Eu também não conheço os detalhes do que há na estrada do inferno. Eu só sei que, entrando naquele lugar, sem a proteção de uma intenção assassina formidável, você será imediatamente engolido pela depravada energia de lá. Há várias hipóteses sobre a formação da cidade do massacre, mas a mais confiável é de que ela é um domínio especial deixado por um grande poderoso que atravessou o limite do 100º nível. O nome desse domínio é o domínio do Deus da Morte. Se você for capaz de atravessar a estrada do inferno, será o equivalente a obter a aprovação do domínio do Deus da Morte. O domínio do Deus da Morte absorverá sua aura de morte, formando seu próprio domínio, sendo adicionado ao seu próprio espírito. Isso também é conhecido como um domínio inato do espírito. Obtê-lo é o equivalente a ter uma habilidade a mais do que mestres dos espíritos que não atravessaram a estrada do inferno. Além disso, também é a habilidade do tipo domínio mais valiosa, ao cubo. Habilidades do tipo domínio são muito preciosas? Tang-san perguntou sem entusiasmo. As palavras de Juliana haviam de fato causado uma tempestade em seu coração. Como discípulo do grande mestre, como ele poderia não saber sobre o efeito das habilidades do tipo domínio? Agora ele realmente entendeu o objetivo de seu pai ao enviá-lo ali. Não era apenas para experienciar a morte e refinar sua força de vontade nos lugares mais sombrios. Ao mesmo tempo, também era por causa desse domínio do Deus da Morte. Juliana disse com um pouco de ansiedade. Eu realmente não sei como seu professor te instruiu.
É claro que habilidades do tipo domínio são significativas. Geralmente falando, apenas mestres dos espíritos que alcançaram o nível de título Doulu podem consegui-las como sua nona habilidade espiritual. Além disso, a chance de uma aparecer é apenas de 1 em cada 10. A habilidade do tipo domínio também são conhecidas como habilidades espirituais de alta qualidade. Além de obtê-las no nível de título Doulu, elas só podem aparecer como uma habilidade inata do espírito. Dentro do que pode ser considerado o domínio de uma pessoa, sua própria força será maximizada e a força do oponente será suprimida. Se usada adequadamente, o resultado é extremamente assustador. Nesse ponto, Juliana pausou por um momento, continuando com um tom grave. Além disso, domínios inatos evoluirão com o crescimento da força do usuário. Por exemplo, o domínio do Deus da Morte se fortalecerá com o crescimento da intenção assassina. A expressão de Tang San mudou. Como você sabe disso tão claramente? Juliana respirou fundo, seus olhos revelaram uma luz hesitante. Após muito tempo, ela disse: porque eu conheço alguém que possui o domínio do Deus da Morte. Ela me contou tudo isso. Se não, por que eu estaria nesse lugar nauseante? Tang San olhou para o copo de Blood Mary na mão dela. Nauseante? Eu vejo que você se adaptou relativamente bem. As elegantes sobrancelhas de Juliana se franziram levemente. A luz cor de sangue em seus olhos claramente aumentou um pouco. Isso não é se adaptar. Apenas beber isso me acalma um pouco e tira parte da minha agitação. Vendo que você me disse tudo isso sobre o domínio do Deus da Morte, eu vou te retribuir com uma informação. Essa cidade do massacre é venenosa em si. Quanto mais você beber dessa coisa, mais profundo o veneno penetrará. Há um tipo de veneno lento oculto no sangue. Eu não sei qual será o efeito quando passarmos pela estrada do inferno. Mas eu tenho certeza de que esse veneno deve ser influenciado por ela. 8 pessoas foram capazes de sair daqui em 1000 anos. Isso não é apenas porque a estrada do inferno é assustadora. Talvez esse veneno também tenha um efeito considerável. Pá! O copo caiu no chão, o brilhante líquido escarlate se espalhou. A face de Juliana imediatamente se tornou desagradável. Venenosa? Ela olhou para Tang San, um pouco descrente. Tang San disse indiferentemente: eu a estudei cuidadosamente. O veneno não aparece no sangue no início, mas está no ar. Recebendo a influência do veneno no ar, assim como a agitação da própria intenção assassina, causará a necessidade de sangue para pacificar a agitação. À medida que o tempo passa, talvez isso se torne um hábito. Esse veneno dentro do sangue causará excitação, ao ponto de as pessoas até se tornarem mais fortes. Mas se a agitação dentro do veneno escapar, talvez não haja ninguém que será capaz de aguentá-la. Você não foi envenenada por muito tempo. Pare de beber o sangue e você será salva. Se você continuar, eu temo que você não será minha parceira na estrada do inferno e sim uma inconveniência. Obviamente, Tang San não contou isso a Juliana porque ele estava grato por ela contar a ele sobre o domínio do Deus da Morte. Ele ouviu das palavras de Juliana que essa membra de geração de ouro do rol dos espíritos não mentiu para ele e que também não tinha intenção de enganá-lo. A estrada de inferno claramente não seria uma fácil e assim Tang San contou a ela sobre ela já estar envenenada. Nesse lugar agora não havia inimigos ou amigos. Contanto que a existência dela continuasse a ser vantajosa para ele, sem a menor hesitação, todo o resto podia esperar até eles estarem fora dali. Pegando uma pílula da desejosa bolsa dos 100 tesouros e jogando para ela, Tang San disse: se você acredita em mim, coma isso. Em aproximadamente 3 dias você terá um pouco de diarreia, gradualmente expulsando o veneno de dentro do seu corpo. Se você não confia em mim, então na estrada do inferno não haverá necessidade de nós cooperarmos. Eu não quero ter uma bomba relógio seguindo ao meu lado por todo o caminho. Olhando para a expressão plana e restringida nos olhos de Tang San, Juliana colocou a pílula na boca e, sem a menor hesitação, a engoliu, então se virou e caminhou para fora. Enquanto ia embora, suas palavras finais flutuaram até os ouvidos de Tang San. Eu acredito em você. Eu também te peço para acreditar em mim. Porque nós dois precisamos sair vivos. Após 3 dias, Arena do Massacre Infernal. Hong. A cabeça do último oponente explodiu sob o martelo céu claro de Tang San. Até ele não pôde evitar erguer suas mãos nesse momento, sem a menor reserva de liberar de seu corpo a assustadora aura assassina que cheirava a sangue. Sem lutas, o acordo com seu pai foi finalmente cumprido. Uma intenção assassina quase física formou um enorme turbilhão no ar. Na grande área cercando o ringue, os numerosos degenerados assistindo à luta estavam tão quietos quanto corvos e pavões sob o efeito do enorme espírito assassino. As duas palavras, Rei Azura, eram como o emblema do Deus da Morte. Esse ponto era completamente diferente do status da vencedora da luta anterior, a emissária do inferno, em suas mentes. Cada pessoa acreditava que o Rei Azura era a existência mais assustadora. Porque ele nunca deixava para trás os corpos de seus oponentes intactos, nem mesmo cabeças. Não importava se vivos ou mortos, o Rei Azura sempre pisava nos crânios de cada um de seus inimigos para garantir sua vitória. Talvez intenção assassina e força não fossem diretamente proporcionais, mas agora, Tang San era o oponente que qualquer um na cidade do massacre tinha a menor disposição de enfrentar. Parabéns, jovem Rei Azura. Uma grave e afiada voz repentinamente ecoou de todas as direções.
A intenção assassina que Tang San liberou inesperadamente foi instantaneamente empurrada de volta por essa voz, mais uma vez sendo pressionada para dentro de seu corpo, imediatamente fazendo a face de Tang San ficar pálida. A atmosfera na arena do massacre infernal imediatamente chegou no seu pico, porque no meio do ar, uma silhueta vermelha como sangue acabou de descer do céu. Rei do massacre, rei do massacre, rei do massacre. Os degenerados gritaram até suas gargantas ficarem roucas, sem exibir a menor intenção de parar. O coração de Tang San tremeu, olhando para aquela figura escarlate no ar. Era um homem alto e seu corpo inteiro estava envolto por um enorme manto escarlate. Uma face pálida com um par de olhos completamente vermelhos como sangue, ele desceu gentilmente do ar, aparentemente sem sofrer as restrições da gravidade. Tang San havia uma vez visto a mesma cena com seu pai. Ele podia ter certeza de que esse homem descendo do ar, o rei do massacre, definitivamente era um poder do nível de título Douluo. Flutuando no ar, a 5 metros do chão, o rei do massacre parou de descer. Olhando para Tang San de cima, aquela afiada voz grava ecoou mais uma vez. Emissária do inferno, por favor. O outro portão da arena do massacre infernal se abriu. Agora com os olhos já perto de um vermelho como sangue e com a aura claramente irregular por causa da intenção assassina, Hu Liena lentamente andou até ali. Seu olhar caiu sobre Tang San e sua aura se estabilizou um pouco. O olhar do rei do massacre caiu sobre os espectadores da arena do massacre infernal. Eu estou muito animado de assistir ao nascimento de 2 poderes aqui na arena do massacre hoje. Já fazem décadas desde a aparição de uma centena de vitórias, agora aparecendo na forma de 2 jovens. Contando com sua própria força formidável e um assustador espírito assassino, eles fazem vocês tremerem, certo? Sim, sim, sim. O rei do massacre parecia possuir um carisma único, incitando uma adoração quase berserk de todos os degenerados que o viram. Dele, Tang San conseguiu sentir um fraco odor, quase intoxicante. Infelizmente, essa influência não era muito grande nele e em Hu Liena. O rei do massacre abaixou sua cabeça, olhando para Tang San e Hu Liena. Rei Azura, emissária do inferno. Obrigado por me deixar sentir a existência da paixão. 100 vitórias, muito bom. Para honrar sua conquista, eu decidi fazer uma exceção e recompensá-los com o título de Deus da Morte. A partir de hoje, vocês 2 podem entrar e sair da cidade do massacre quando desejarem. Além disso, serão tratados como meus convidados na cidade do massacre. Não precisavam atravessar a estrada do inferno? Tang San olhou surpreso para Hu Liena a tempo de vê-la olhando para ele. Os olhares de ambos exibiram dúvida. Que tipo de criatura sinistra era esse rei do massacre, conferindo o título de Deus da Morte sem atravessar a estrada do inferno? Tang San e Hu Liena eram, sem dúvidas, pessoas astutas. Ambos possuíam ossos espirituais do tipo crânio e eles só precisaram trocar um olhar para entender a intenção do rei do massacre. Atravessar a estrada do inferno era, sem dúvidas, extremamente perigoso. Mas, por trás do perigo, havia a enorme sedução do domínio do Deus da Morte. O rei do massacre diante deles claramente não queria que eles o obtivessem. Hu Liena tomou a liderança em falar: não precisa, grandioso rei do massacre. Você não pode destruir as regras da cidade do massacre por nossa causa. Eu quero passar pelo teste da estrada do inferno e então obter sua recompensa. Eu desejo contar com minha própria força para sair daqui, para me tornar uma verdadeira deusa da morte. A expressão nos olhos do rei do massacre se tornou mais séria. Talvez você não saiba o quão terrível é a estrada do inferno. Emissária do inferno, eu espero que você entenda que as pessoas só vivem uma vez. Hu Liena riu sombriamente. Grandioso rei do massacre. Você fala comigo sobre a vida? Isso não é um pouco ridículo? Aqui é o mundo do massacre. Uma luz vermelha ainda mais forte brilhou nos olhos de rei do massacre e passou. Seu olhar se virou para Tang San. E você então, você deseja aceitar minha recompensa? Se tornando um convidado distinto da cidade do massacre? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.